dentro de casa, e aí depois o esposo arranjava uma moça mais jovem, mais nova, e saía de casa e largava a esposa lá. E aí ela não consegue voltar para o trabalho, ela foi dependente a vida toda, e óbvio que ela vai precisar de uma pensão para sobreviver para o resto da vida. Ok. Então, cada caso é um caso. Entendi. Nesses casos, com certeza, terá direito. E aí precisa verificar a dependência financeira. Porque às vezes o esposo, a esposa ganha 50, 100 mil, 300 mil e o esposo, a esposa não ganha isso. Ganha 5, 10, a diferença é muito grande. Então, na verdade, o padrão de vida é na dependência de quem ganha mais. E aí o juiz pode arbitrar por um período determinado o valor de pensão alimentícia para que a outra parte se estabeleça. E detalhe, né, João? As pessoas têm muito aquela ideia de que a pensão é para mulher. Tem um monte de marmanjo pedindo pensão hoje em dia, não tem não? Um monte. É comum. É que Hoje, a gente... quer dizer, a Constituição ela acabou equiparando, Exatamente, né, o homem e a mulher. Então, se a mulher ganha mais hoje, a mulher está numa condição privilegiada, e tem aí a questão do divórcio, porque hoje é muito comum, gente, não sei se vocês sabem, a profissão aí do pai integral. Sou pai integral. O que quer dizer o pai integral? É que a mulher tá fora trabalhando, inverteu o papel. Exatamente. E o marido tá em casa, lavando, passando, cozinhando e cuidando do filho. Isso é muito comum. E ele pedir pensão para ela. Ou até o fato, de repente, ele tá só desempregado no momento do divórcio, né? Exatamente. Acontece isso também. E aí ele pode pedir uma pensão para que ele se restabeleça por um período. 6 meses, 1 ano, vai pagar um salário, 2 salários. Porque hoje em dia, a mulher ela tá no mercado de trabalho. E por vezes ela ganha mais do que o homem. Ela é quem sustenta o lar, ela é quem paga as contas. Então pode acontecer da mulher pagar a pensão lá pro homem. Que doido isso, né? Ou seja, é questão da necessidade e possibilidade. Se a mulher ganha mais e é provedora do lar, o que é comum hoje em dia, ela pode ser, eventualmente, tenha que pagar a pensão pro seu esposo, ex-esposo, durante um período. Gente, que mulherada, essa mulherada empoderada aí, ó. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Procura advogado agora! Agora procura o advogado, porque eu conheço várias, assim. Faço parte de alguns grupos de empresárias aí, várias. Pode dar BO amanhã, você vai ficar muito bravo. Mas ele nunca trabalhou, não sei o quê. Não tem o que fazer. Desculpa, não tem o que fazer. Inclusive entendeu? No patrimônio, doutora Isabel, o que é muito comum, que é o seguinte, às vezes a mulher ou o homem, só ele que trabalha ou trabalha os dois, mas aquele que tem maior rendimento, ele foi lá e comprou a casa, ele faz comprou um o carro, aporte maior, ele faz um aporte maior e comprou tudo, a vida tá lá. Aí na hora da separação vai falar, mas quem comprou tudo fui eu. Não adianta. Não adianta. Eu tenho vários casos assim, de mulher, que é o que eu falo. A mulher, hoje ela conquistou um espaço no mercado extremamente privilegiado. Então a gente pega aí megas empresárias, mulheres extremamente bem-sucedidas. E uma das coisas que eu bato muito com essa mulherada é isso. Deixa o cara fazer o papel dele. Deixa ele fazer o papel dele. Eu tenho uma amiga, assim, muito amiga de infância, que foi uma das situações que eu bati muito com ela. Eu faço tudo. Falei, você faz o que você quer. Então, para com isso, pelo amor de Deus. Casamento é parceria, gente. Né? Então, eu tenho isso muito claro com meu marido. Tô com um carro velho aí, que eu falo para ele assim, não vou trocar de carro, porque nós não estamos podendo. Poderia. Mas eu quero que ele, né, faça esse papel, esse trabalho. É importante para ele. Né? Ele é mecânico, conhece muito de carro e tal. Então, às vezes, nós pecamos muito nessa questão. Tá? Não, quero trocar de carro, vou lá e troco. Não, quero fazer isso, vou lá e faço. Tá? Não pode. Primeiro porque existe uma razão para você ter casado. Ou não, né? Não, mas eu posso. Ok, mas isso vai dar problema. Poder, a gente pode tudo. Pode. Tudo me é lícito, mas nem tudo me Só convém. que tudo que a gente faz tem uma consequência depois. Tem um preço, exato. A colheita, gente, é obrigatória. O plantio é facultativo. Então, cuidado com isso. Porque, assim como antigamente, como o Dr. João colocou, a mulher ela era do lar. E ela concorria no patrimônio, porque o juiz entende que o papel dela foi fundamental, cuidando de tudo aqui, educando os filhos, cuidando da casa, para que o esposo fosse lá fora, trabalhasse e trouxesse todo o patrimônio para dentro de casa. Ela não contribuiu economicamente falando, mas ela contribuiu de uma outra forma. É o mesmo conceito. Não é porque você ganha mais, você trouxe um aporte maior para o casamento,
que você vai ter o direito a uma cota maior no caso de um divórcio. Vai precisar ser Exatamente. dividido meio a meio. Vai precisar. Se for comunhão parcial de bens, vai dividir meio a meio. Porque é isso. O legislador, ele foi muito inteligente. Porque senão era uma injustiça. Aquele que foi em casa dando suporte, quem era o suporte? A outra pessoa saía de casa para trabalhar tranquilo, porque sabia que em casa o filho estava cuidado, a comida estava lá, a casa estava cuidada. Então esse suporte, que não era econômico, ele tinha que ser, ao final da união, ele tinha que ser valorizado. Então isso é perfeito, é justo, inclusive. Uhum. Agora, por isso que é muito importante o pré-casamento. É do pré ao pós. Então é muito importante saber qual o regime de bens que você escolheu para depois a gente conseguir, né, ajudar todo mundo a evitar os problemas. Isso é muito importante. E, João, tem um caso muito recorrente, porque assim, via de regra, a pensão alimentícia ela é de 30% ou 1/3 dos rendimentos ou dos vencimentos líquidos, né? Isso. Mas normalmente, vamos pegar um empresário que ganha bem, que tem um rendimento alto, que a pessoa não se preocupa com prolabore correto, né? Aquela pessoa que, detona ali... Aquela confusão financeira. Aquela confusão financeira. Não tem conta separada da empresa, enfim. Como é que fica a fixação desse 1/3? Porque às vezes 1/3, se o cara ganha 1 milhão por mês, 1/3 vai virar 300 mil. E eu digo que é recorrente, porque a gente vê muito isso na questão dos jogadores de futebol, Sim. né? Tem neguinho sendo preso, às vezes, por pensão altíssima. Como que é isso? Como é que conserta essa questão falando do empresário? Vamos deixar o jogador de futebol Isso, vamos falar do empresário. Vamos falar do empresário. Tem um caso, inclusive, que estou fazendo uma negociação recente. Meu cliente é empresário, ele ia faturar aí 150, 200 mil ao mês. Legal. Não tinha prolabore. Falei para ele, primeira coisa, acerta um prolabore, porque daqui para frente você vai ter que ter isso acertado. E a esposa entrou com uma ação pedindo alimentos para a filha e alimentos para ela, que ia dar um total de 60 mil só de alimentos. Porque o cara não tem prolabore. Vai pegar em cima do rendimento da empresa. Líquido. Entrou o quê? O que é líquido? O líquido é 200 mil. Paguei as contas, o resto é líquido. O resto é líquido. Exatamente. Se o cara não coloca lá que o prolabore é de 40 mil e o restante é da empresa, o resto é líquido. Exatamente. Então, ele teve que fazer uma engenharia mesmo de cálculo para mostrar o que era da empresa e o que era líquido para regularizar o prolabore, para fazer o pagamento da pensão. Então, olha o pepino, por isso tem que contratar um advogado especialista. O empreendedor não pode só pegar o que é líquido, opa, tô rico. Faz um prolabore. Eu tenho muito caso assim, da confusão que a pessoa faz na patrimonial. Empresa, a pessoa não divide as contas da empresa. Então, eu sempre digo assim, você até pode torrar o restante, mas no papel, gente, no papel, até por uma questão tributária, Exatamente. uma questão de declaração, né? Isso é extremamente importante, você ter a vida organizada, né? Pode sair caro, então, essa brincadeira. Sai muito caro, porque ele vai pagar o quê de pensão? 50, 40? Depende. Agora, vamos pensar naquele empresário que está bem organizado. Tudo certinho, Legal. O prolabore dele é de 300 mil. Cara, também estourado. Ferrou. Ele vai pagar 90 mil de pensão? Depende. Depende. A pensão, ela é o quê? Necessidade e possibilidade. Então, assim, vamos pensar, uma criança de 1 ano, 2 anos, ela não vai ter um gasto... E tem até um terceiro, proporcionalidade. E proporcionalidade. Não vai gastar 90 mil. Então, é justo o quê? Que essa criança tenha uma vida boa, que tenha a mesma vida do pai, mas que também não cause um enriquecimento, aí, abre aspas, ilícito para a mãe, por exemplo, para a família, que a gente sabe que 90 mil de pensão seria muito alto. Então, vai ser analisado caso a caso, a necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade. Porque ali, às vezes, uma pensão de 15 mil reais, que não vai ser os 30%, vai suprir todas as necessidades com folga e dar à criança uma condição de ter uma vida como a do pai. É possível isso? É possível. Então, é possível e tem já julgados nesse sentido. Já tem julgados nesse sentido. Às vezes é necessário fazer até um levantamento de despesas, né, João? Exatamente. Quais são as despesas reais que essas crianças têm para que seja fixado dessa forma justa, como você colocou. Inclusive, quando tem um valor de pensão muito alta, é possível a prestação de contas desses valores. O que não dá, até postei isso no Instagram essa semana. Às vezes o pai paga 300 reais de pensão para a mãe. Aí ele quer que a mãe preste contas. Pô, não tem como, 300 reais, você não faz nada no mês. Você comprou 2 leite, etc, Gente, aliás, você vai no mercado pegar um negocinho, você gasta 300 reais. Pegou 5 sacolas, 300 reais. Se ela tiver vazia ou cheia, eu não sei, mas você pegou 5 sacolas no mercado, 300 reais. Aí ele quer prestação de contas. Não tem como.
esquece, nenhum juiz vai dar. É até uma vergonha, inclusive. Agora, se você paga 15 mil de